Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. E você segue glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por tudo, né? Colocou lá o versículo? Vamos esperar as pessoas descer para a escolinha. Hoje eu acho que só vai dar uma escola, né? Não tem muita criança. Amém? Vocês estão atentos? Não estão desligados? Vocês estão bem afinados, irmãos? Prestando atenção? Eu não quero perder nada desse culto. O que está escrito lá? 1 Samuel capítulo 16, versículo 20. Então Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito, uma vasilha de couro cheio de vinho. E Davi apresentou-se a Saul e começou a servi-lo. E Saul gostou muito de Davi e tornou-se o seu escudeiro. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te glorificamos, te exaltamos. Creio que o Senhor já recebeu os louvores, a adoração e tudo que foi entoado aqui, Senhor, não foi para o homem, somente foi para Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem recebido nossas orações. Sei que somos fracos e falhos às vezes. Paulo disse: o bem que eu quero às vezes não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas que nessa noite, Espírito Santo, Tu venha nos perdoar, que o Teu sacrifício na cruz, Jesus Cristo, Ele vale até hoje, e Ele ainda tem poder para perdoar pecado. A Bíblia diz que se sangue de animais poderia perdoar pecado, quanto mais o sangue daquele que não teve pecado, aquele que foi o próprio Filho de Deus, o sacrifício vivo, aquele a qual o Pai ofereceu e o Filho se ofereceu para que eternamente nós pudéssemos ter a salvação. E nessa noite nós te agradecemos e se prostramos diante da Tua palavra, Pai, como um reconhecimento que nós precisamos do Teu Espírito. E você diz amém. Irmãos, se nós pegarmos esse versículo aí, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Eu sei que tem pessoas que nem a irmã da Isaura aí, seja bem-vinda no nosso meio, né? Ela é católica. Quem é católico aqui? Pode levantar a mão. Não tem problema, né, irmãos? Você vai ouvir a palavra de Deus hoje. Você vai saber coisas e o significado. Depois você vai em casa, puder marcar, marca na Bíblia, né? Porque vocês vão dizer: só coisa de pastor. Se nós pegarmos esse versículo aqui, né, Jessé enviou a Davi. A guerra estava acontecendo. Israel estava em caos. A nação, a qual Saul se levantara como rei, foi escolhido do Senhor, estava enfrentando uma das maiores dificuldades naquela época. Até então ali Saul, ele era rei ainda, mas já estava corrupto, se corrompeu, porque ele não atentou àquilo que o Senhor queria, mas aquilo que o seu coração queria. Então a Bíblia diz que Deus enviara a guerra contra a nação, problemas, dificuldades. Deus não se agradara de enviar esses problemas, mas enviara para que ele pudesse se voltar ao Senhor ou reconhecer os seus erros. Tu sabe que uma das maiores dificuldades da religião hoje é reconhecer quando ela está caminhando num caminho de erro. Vocês imaginam que quando Jesus aparece na terra, e ele vem como Filho de Deus, mais de 2000 anos antes, ou muito mais, quase 3000 anos, a Bíblia já era cristocêntrica e apontava para Cristo. Vocês imaginam que quando Moisés escreve os 5 livros da lei, o Pentateuco, já no Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala assim: e aquele que é nascido da mulher pisará a cabeça da serpente. Estava dizendo que Cristo viria. E todos os livros da Bíblia têm muitos e muitos versículos, né? Principalmente Isaías, né? Ele já mais de 1000 anos antes, ele começara a falar do Cristo. Ele disse: ó Belém de Eufratas, tu que não é tão pequenininha, não te considera pequena, porque de ti sairá o Salvador. De ti nascerá aquele que será chamado Filho do Deus Altíssimo, o Emanuel. Emanuel, quer dizer, Deus, dentro do homem. Emanuel, Deus dentro do homem. Man é homem. Então Deus viria através
do próprio Cristo. E ele trairia o nome Emanuel porque ele iria subir ao Pai e daria para nós o Espírito Santo. Deus não habitaria mais no templo, mas no próprio coração do homem. Por isso que muitas religiões não entendem hoje. Elas vão lá para ver um Deus ou contemplar uma imagem. E elas esquecem que o próprio Deus enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter esse Deus tão poderoso dentro de nós. Nós falamos em línguas, curamos, libertamos pessoas, temos poder e autoridade nesse nome, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, mandarei o outro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquele que vai gemer inexprimível diante do Pai. Ele vai contar todas as coisas que vocês têm passado, todas as orações que vocês fazem. O Espírito Santo é que faz o serviço de levar a Deus. Antes Deus queria sacrifício. As pessoas queimavam bodes, queimavam bois, queimavam ovelhas, cabritos, como sacrifício para perdão dos pecados. A pessoa pecava, para a pessoa não morrer, ela tinha que confessar o pecado, colocando a mão sobre a cabeça do animal e depois oferecer sacrifício. E Deus então parecia que comia churrasco, mas não comia. Aquele incenso, aquele aroma de queima de sangue, com o sacrifício que os homens ofereciam, subia, e Deus, quando se agradava do arrependimento, não do sacrifício. Deus não queria sacrifício. A Bíblia diz que Deus nunca se agradou com sacrifício. É que quando Deus institui uma lei, Ele diz assim: não mata, se você matar vai ser morto. Porque a lei antiga era assim: olho por olho, dente por dente. Quem fere com espada será ferido. Quem rouba, tinha que cortar a mão. Quem fazia pecados terríveis era arrancado um olho. Quem fazia certos outros pecados era morto. Você vai ver nas passagens da Bíblia quantas pessoas foram mortas pelas próprias tribos por seus erros. E Deus não se agradava disso. Então as pessoas sacrificavam aquilo para não precisar morrer, conforme o sacrifício que não era para a morte. Vocês imaginam que quantos animais morreram inocentes, e pessoas tinham que levar para o templo os animais, o sacerdote às vezes passava o dia sacrificando animal pelo povo, para poder também por ele expiar os pecados. Então quando nós vemos aqui em Samuel, a gente parece que é simplesmente, e Davi envia Saul, Jessé envia Davi a Saul, aliás. Parece que assim, por que ele não enviou outra comida? Por que ele não enviou tantas coisas, feijão, arroz? Não vai pensar que Israel não produzia. Por que simplesmente ele enviou pão, uma vasilha com couro cheio de vinho e um cabrito, se você vai ver, umas bíblias de cordeiro? Por que ele enviou esse símbolo da Trindade, ou do Espírito Santo, ou do sacrifício? Então nós temos que voltar muito mais na Bíblia e ver lá em Levítico capítulo 16. Isso aqui é um símbolo que o povo de Israel, quando enfrentava uma guerra, e aqueles que temiam a Deus, eles mandavam esse sacrifício para a guerra, para que o povo se alimentasse dessas três coisas aqui, para que era uma expiação. O vinho sempre foi alegria, sempre representava uma expiação, a alegria dos frutos da primeira colheita, a qual o povo sacrificava e levava diante do altar. O pão, o trigo também era o fruto do sacrifício das colheitas, a primícia. E o cabrito era o sacrifício a qual o povo levava para o templo para a expiação deles próprios. Porque o sacerdote expiava para ele o novilho, o boizinho ou o bezerro. Mas o povo tinha que expiar o cabrito. Os 2 cabritos uma vez por ano, para todo o povo ser perdoado. Era um símbolo de sacrifício. Mas em Levítico capítulo 16, a Bíblia relata que o primeiro pastor, o padre, o sacerdote, quando Deus levanta, chamava-se Arão. E a Bíblia relata então que Arão, com seus filhos, ele começava a queimar incenso, e a porta do templo estava aberta. Tinha o átrio, o santo e o santo dos santos, e eles tinham livre acesso, não era uma vez por ano. A Bíblia diz que quando Deus pede para eles sacrificarem ou entrarem no templo, não tinha um requisito para dizer: olha, tem que entrar uma vez por ano. Não, eles podiam entrar a qualquer hora. Só que eles tinham que entrar com humildade, com o sacrifício, e tinham que entrar com o coração purificado. Mas a Bíblia diz que os 2 filhos de Arão, não se sabe, uns teólogos dizem que eles beberam, outros dizem que eles ofereceram fogo estranho. A Bíblia diz que eles ofereceram algo que não agradou a Deus. E quando eles foram diante do altar, aquilo que eles ofereceram, saiu do altar o fogo do incensário e consumiu os 2 filhos de Arão. A Bíblia diz que eles morrem dentro do santuário, ao ponto que o povo tem que arrancar para fora morto e poder sepultar. E Deus aparece para Arão e fala com Moisés e diz: vocês não choram pelo sacrifício dos filhos, porque eles ofereceram coisa errada na minha face. Tu vê que Deus era muito assim, reto e rigoroso. A pessoa, um padre, um pastor que subia no altar com aquilo que estava errado, ele poderia morrer dentro do átrio, ou dentro dos santos, ou no santo dos santos.
Mas começava tudo lá fora. Se você pegar então em Levítico capítulo 16, era o dia do Iquipur, a expiação do povo, né? Hoje é o dia do sacrifício. Eu já coloquei essa mensagem aí, o Lucas já colocou o título, né? O que era o sacrifício? Muitas pessoas não entendem. Por que Cristo morreu? Então olha só, uma vez por ano, o dia da expiação, é muito importante para que você valorize por que você está aqui dentro. Vocês não imaginam quantas pessoas ricas, poderosas, governos, entidades, pudessem ter uma cadeira aqui dentro e soubessem o que é a verdade, elas pagariam milhões. Mas a salvação não vem por dinheiro, ela vem de graça. Por isso que Jesus disse, para que ninguém compre. Tu imagina agora se Jesus aparece na terra como os judeus queriam. E ele vem todo cheio de poder, assim como ele vai vir na segunda vinda. Não mais como um cordeiro morto, mas como o leão da tribo de Judá. Não mais como um homem, mas como um Deus que ele é. A Bíblia diz que quando ele aparece no céu, ele vai glorificado. Ele vai aparecer com o sol do meio-dia nos seus olhos. A Bíblia diz que ele vem com um cinturão de ouro, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que quando o homem vai ver, vai cair prostrado e vai lamentar os dias em que ele nasceu por não ter adorado esse Deus. Jesus é o próprio Deus. Só que nós temos que entender que quando Cristo veio na terra, os judeus esperavam a profecia, porque a Bíblia cristocêntrica, ela explica das duas vindas de Cristo. Uma hora, Isaías fala que o leão vai comer capim na boca e não vai mais comer carne, vai se alimentar na boca da criança. Ela vai pegar, a criança vai dar o capim. Vocês imaginam, eles ficam confusos, porque sem o Espírito não entendem a Bíblia. Por isso que as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Mas a Bíblia é discernida pelo Espírito Santo. Os apóstolos mesmo, eles não entendiam aquilo que Cristo queria dizer. Ele dizia, convém que o trigo mora, convém que eu mora, para que quando eu morrer, o grão de trigo mora, ele dá muito fruto. Os discípulos não entendiam, e quando Pedro começa a entender, ele diz, Senhor, tu não vai morrer, e se tu morrer, eu vou morrer contigo. Eles queriam um Messias que fizesse uma revolução, um Messias que tocava o governo romano, que estava oprimindo naquela época o governo, ele era um governo mundial e oprimia o mundo inteiro. Era o governo a qual já se revelaram a Daniel, na estátua de Nabucodonosor, quando ele vê a estátua de ouro, o peito, de prata, aqui para baixo de bronze, e aqui as pernas de ferro com baro, né? E daí a grande pedra que rola. Era uma visão em que Daniel teve, o rei Nabucodonosor teve. Já era uma pré-figuração dos 4 governos mundial: babilônicos, medos e persas, Alexandre o Grande e o governo romano que dominou o mundo, e domina ainda. Você vai em qualquer cidade, existe uma igreja católica. Mas já está perdendo a força, porque antigamente se nós lêssemos a Bíblia, nós ia ser morto na Inquisição. Hoje já existe um vínculo, o inimigo sabe que não adianta mais matar os crentes, porque quanto mais matavam, mais crente virava. É muito sério isso. Então a Inquisição parou. Hoje nós temos liberdade de comprar uma Bíblia, ler uma Bíblia e se aprofundar na Bíblia. E saber o que é certo, o que é verdadeiro. Então a Bíblia relata sobre o sacrifício, o povo queria um Jesus poderoso. Porque a Bíblia também fala em Isaías que ele viria como o sol do meio-dia. E eles se confundem, então eles esperavam Jesus que viria num cavalo branco, que geraria aquele poder. E tu imagina que Jesus curou, libertou, levantou paralítico. Então ele esperava, qualquer hora ele vai virar um Messias poderoso. E vai chegar diante do templo e vai dizer, eu vou me sentar aqui, eu vou expulsar essa nação pelo meu poder. Judas esperou isso, por isso que ele traz Jesus. Ele queria mais de Jesus. Mas Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Porque se Jesus tivesse um governo do mundo, um governo terreno, ele não poderia ser o Filho de Deus e nos oferecer eternidade. Porque até mesmo o rei Davi e Salomão, os grandes heróis, tantos como Josué, Moisés, morreram e estão esperando um dia a salvação, como Abraão, Isaac e Jacó, através de Cristo. Porque não existe salvação sem Cristo. Então eles ficavam confusos, eles não entendiam a Bíblia, os discípulos não entendiam. Mas quando Jesus morre, 10 dias depois, o Espírito Santo desce. E as pessoas então recebem o Espírito Santo. A Bíblia diz que 1.200 homens, numa pregação de Pedro, começam a receber e entender o que é a chamada de Deus. Então a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 44. Eles prosseguiam constantemente com vigilância. E a Bíblia diz que eles tinham perseverança em tudo. Perseverança fala de pessoa que não desiste para qualquer coisa. Eles tinham uma convicção da chamada, daquilo que eles estavam vivendo na terra, que Jesus iria voltar, buscar eles um dia.
E você não está aqui por causa do pastor, você está aqui porque você quer ser salvo, você quer morar no céu, porque você espera a volta do rei. Mas para nós entender o que é o sacrifício, em Levítico capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia diz assim, que Deus então, Ele proíbe a entrada no Santo dos Santos. Ele disse, olha, Deus falando direto com Moisés na tenda do encontro. Moisés, os filhos de Arão foram mortos. Ofereceram algo estranho. Eu não vou mais permitir que o homem entre na minha presença, a não ser uma vez por ano, no dia da expiação. E se chamará Yom Kippur, o dia em qual o povo vai oferecer sacrifícios a mim. E esse sacrifício eu vou receber se o povo tiver com o coração aberto e se arrepender. Se o povo que pecou durante o ano inteiro tiver voltado a mim. E daí ele deu uma regra, e começa no capítulo 16 de Levítico. Se você ler Levítico, você vai começar a entender. Então o sacerdote daquele ano, que era Arão, ali começou todo o sacrifício apontado para a cruz. Por que Jesus morreu, por que Jesus foi açoitado, por que Jesus foi coroado com espinho, por que Jesus foi aberto com a lança, por que Jesus foi julgado dentro do templo, depois foi açoitado fora do templo, e depois Jesus foi morto e levado na cruz, além do arraial. Isso é uma história que volta totalmente para o sacrifício, a qual quando Deus queria que o homem não morresse e os animais morressem no lugar dele, era o sacrifício que Deus levantara. Então Jesus, ele viu que não adiantava mais matar animais para morrer no lugar do homem, ele foi o sacrifício próprio. Vocês imaginam, começasse assim, irmãos, quando chegava o dia do Yom Kippur, mais ou menos setembro, outubro, a Bíblia está no 10º mês, mas não sei se é os nossos meses. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que vir para o templo. A primeira coisa, ele tinha que levar um bezerro. E ele chegasse no átrio, no altar do átrio tinha um altar. E nos cantos do altar tinha, nos 4 cantos, uma guampinha virada, de bronze. Essa guampa significava reino, poder e autoridade. Então ele chegava lá, ele degolava aquele bezerro e deixava diante do altar. E ele tirava parte do sangue e ele colocava com o dedo 7 vezes nas pontas. Aí ele pegava parte daquele sangue numa caneca, né, de bronze, e levava para dentro do lugar santo. Lá dentro ele tirava parte do fogo do altar lá de fora, do holocausto, e incendia o altar do incenso. No altar do incenso, ele incendiando aquele altar, então ele fazia um ritual. Ele pegava brasas depois daquele altar e colocava no incensário e começava a fumegar toda a sala do altar dos santos. E quando aquele lugar ele se enchia de uma nuvem, a qual ele não podia mais se enxergar, ele olhava assim, se não enxergava a ponta do dedo, a ponta do pé, ele sabia que ele podia se esconder na fumaça de Deus, porque se ele visse Deus face a face, ele morreria. Então se abria a porta do Santo dos Santos, e ele entrava com aquela caneca de bronze diante do altar, aonde estava a arca do concerto, onde é que estava a presença de Deus. E aí ele com o dedo colocava naquele sangue e aspergia 7 vezes sobre a arca. E a Bíblia diz que Deus então consumia, mas não aparecia, a nuvem só pairava. Aí ele saía para fora, ele saía de costa diante da arca, e quando ele chegava no altar, ou lá fora no altar do holocausto, ele tinha que pegar lá fora e ter 2 bodes ou 2 cabritos lá fora, em sacrifício ao povo agora. E aí ele pegaria e jogaria sorte naqueles 2 animais, e aqueles animais estavam lá, e um daqueles animais era tirado sorte, ele não morreria, ele era amarrado ali, e o outro que morreria também degolava, e ele também deixava exposto ao altar, o altar do holocausto. E aí ele tiraria mais uma caneca de sangue e levaria para dentro do altar, ao altar do incenso. E mais uma vez ele fazia o mesmo ritual, e ele entrava mais uma vez no Santo dos Santos, e lá ele aspergia 7 vezes. E lá ele continuava aquele ritual, ele saía de costas, e mais uma vez ele voltava para o átrio, aonde estava o altar do holocausto. Agora sim, ele via os 2 animais mortos. Ele sabia então que a expiação estava começando a se concluir. Ele já entrara 2 vezes no Santo dos Santos. Então agora ele pegava aquele bode que não fora morto, um que fora morto. Agora ele fechava os olhos daquele bode, pegava um discípulo dele, um outro sacerdote, e mandava caminhar milhas e milhas e milhas dentro do deserto, e lá abandonar aquele bode vivo, para que ele não achasse mais a volta, um símbolo de levar nosso pecado embora e não retornar para Israel. O outro bode que estava morto, e o outro bezerro que ele sacrificou pelo povo e por ele, tinha também que outro discípulo pegar e levar para fora, enterrar fora no arraial. E os 2 voltariam agora e tomavam um banho, lavavam as suas vestes,
E o sacerdote voltava para dentro dos santos, não o santo dos santos, os santos, onde é que tinha pia de água ou mar de bronze. Então eles se banharam naquele ritual e colocava agora mais uma vez uma roupa sacerdotal. Então ele voltava lá para fora no altar aonde estava o altar do holocausto. E lá no altar do holocausto existia agora mais 2 cordeiros que estavam sendo levados. Aquilo sim era para ser queimado ao Senhor. Então Deus mandava matar e queimar tudo em cima do altar. E agora ele pegava aquela parte, aquela cinza, aquele sangue, tudo que fora queimado no altar do holocausto, e levava para dentro do altar do incenso. E mais uma vez ele fumegava o altar do incenso. E agora ele estava preparado para buscar uma resposta de Deus. Oh, você está sentindo a presença de Deus? Jesus passou por tudo isso, irmãos. Ele foi para um lado, foi para o outro, foi para Caifás, e foi para um lado, e foi para o outro, e foi para o outro. Vocês não imaginam o que Jesus passou para que não morressem mais animais no teu lugar, no meu. Porque os animais eram momentâneos, era só uma vez por ano, mas Jesus morreu eternamente. Hoje é o dia do sacrifício. Hoje é o dia em que você vai refletir sobre a salvação. Nós temos que ensinar o povo. Não podemos só pular e gritar e dizer que o avivamento chegou. Não, meu filho, eu vou ter que falar para você. O avivamento chega quando Carlos Finney, mais ou menos no ano aqui, marquei aqui, no ano de 1792 ao ano de 1972, ele se levanta, esse homem, no norte da Inglaterra, e ele começa a pregar onde ele passa, e ele prega em Nova York, no Governor, e a Bíblia diz que por 6 anos não há mais baile, não há mais festa, ninguém vai vender bebida. A Bíblia diz que o avivamento chegou não porque evoluiu a igreja, porque ela retornou ao princípio dos Atos dos Apóstolos. Hoje tu fala com os pastores, eles dizem assim: ou os padres, nós temos que evoluir, a igreja tem que ser evoluída, a igreja tem que se modernizar. Meu filho, para uma igreja vir avivamento, ela tem que retornar, não ir para frente, ela tem que voltar aos princípios, às raízes. Porque hoje, se você vai pegar e fazer uma pesquisa na internet, existe mais sexo dentro das igrejas do que fora, entre os jovens. Existe mais dentro das igrejas separação, dentro das igrejas normais do que fora. Isso não é avivamento, isso é escândalo para a obra de Deus. Dentro das igrejas existem coisas erradas, muito mais dentro do que fora, irmãos. E eu me revolto contra isso. E a Bíblia diz que esse mesmo Finney, aonde ele passava, quando ele pegou em Nova York, e ele entrou numa fábrica para ver, magro, alto, e quando ele entra numa fábrica de tecido tocada a moinho de água, a Bíblia diz que 2 moças passam por ele e caem aos prantos, ao choro, porque viram algo nesse homem que ele tinha. Mas o que esse homem tinha de especial? Nada, irmãos. Ele era um advogado, um homem que nem eu e você. E ele começou a frequentar a igreja e se revoltou. Ele disse: eu não quero mais ouvir uma palavra frouxa, a qual os crentes oram. E o símbolo que ele usou da palavra, ele diz que na Bíblia, quando ele lê, batendo, abrir-se-vos-á. A Bíblia diz: orai, buscai e achareis. E ele se revolta, ele disse: como é que a Bíblia diz que aquele que bate encontra, aquele que busca acha? Se os crentes vivem enfermos, vivem doentes, vivem da mesma maneira, pobres, miseráveis. Eu não me conformo. Ele tinha um avivamento, sabe por quê? Porque ele exigiu de Deus algo que também ele podia dar: sacrifício. Então ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a dizer: Senhor, eu não aceito as circunstâncias, eu não aceito aquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz então que aquela fábrica teve que parar por uns instantes. A Bíblia diz que aquela fábrica para, e as pessoas começam a chorar, e o gerente, o dono da fábrica, resolveu parar as máquinas, porque não podia prosseguir de tanta glória que existiu naquele momento. A Bíblia diz que ele pregou durante 1 ano e ganhou num ano em Nova York mais de 100.000 almas. Um homem igual a eu e você ali. Nós somos orgulhosos. Às vezes nós pensamos só em nós. Essa semana eu estava em Santa Cruz. Eu e o pastor Lucas ficamos 3 dias junto com a Maíra. Evangelizamos a cidade. E começamos a ganhar as almas e pregar. Viemos de um almoço. E aí chegou um homem desesperado e disse: eu estou procurando um pastor. Tem um pastor por aqui? E eu olhei para lá de fora, olhei, era um mendigo, um catador de papelão. Um homem até mais ou menos bonito, mas talvez vivia na droga, eu não sei. Eu abri a porta, atendi ele, ele disse: tu é pastor? Eu disse: sou pastor. Eu disse: eu te conheço. Ele olhou com um olhar de choro para mim, e eu senti uma misericórdia. Eu fui até a rua, o pessoal que estava dentro da empresa, os empresários pensaram assim: será que vai acontecer?
Eu me aproximei, eu botei a mão por cima do ombro, botei a mão na cabeça e disse: Senhor, salva esse homem. Senhor, estende tuas mãos de sangue. Faça com que esse jovem não se perca. E comecei a orar durante uns 5 minutos, eu não sei o que aconteceu. E ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero esse Jesus. Eu disse: você já tem ele, irmãos. Você já tem igual a mim. Quando você aceita, vem para a igreja. Ele disse: eu vou começar a vir para o culto, pastor. Onde é que é os cultos? É aqui nas quartas-feiras vai ter o avivamento dos jovens. E nos domingos tem o culto. Daí ele disse: pastor, o senhor não pode me dar um lanche? Eu disse: posso. Aí eu olhei na carteira, eu tinha R$5. E o Lucas tinha um pouquinho mais, deu mais 10. Eu disse: vai lá e compra uma marmita. E esse homem foi embora. Passou outro dia, eu olhei no meu WhatsApp. O Carlos de Santa Cruz mandou um WhatsApp e disse: pastor, o homem que o senhor abraçou e orou, ele levou um tiro na cara, morreu. Morreu durante a noite. Um dia um pastor aqui perto, chegou uma prostituta conhecida, a pior, e se prostrou na frente dele e disse: pastor, ora por mim que eu vou me matar, a minha vida está insuportável. E esse pastor olhou para ela e desprezou e disse: sai para lá, mulher, tu está bêbada de novo? E voltou. Aquela mulher saiu da frente dele, foi no asfalto e se jogou aqui na frente do Novo Horizonte e se matou. Irmãos, não negue oração para ninguém. Um dia nós fomos a Bento, nós abraçamos um homem lá que hoje está bem, está caminhando, está aposentado. Uma palavra pode mudar uma vida. Tu imagina, aquele sangue daquele homem estaria nas minhas mãos se eu não tivesse pregado a salvação. Deus está só observando a tua vida, o teu comportamento. Deus está só olhando o que você faz durante a semana. Fomos para Porto Alegre esses dias, numa quinta-feira, saímos cedo e voltamos muito tarde, era quase meia-noite, 1h, nós não estávamos sem comer o dia inteiro, eu e o Rogério. E quando eu fui saindo do consultório do dentista, que eu fiz implante de dente, o pastor começou a arrastar a perna e disse: pastor, eu estou muito mal, vai comigo pregar na minha igreja. E a vontade que eu tinha aqui não era de ir. Eu disse: hoje, amanhã é feriado, eu queria levar minha mulher numa pizzaria, eu não tenho mais nem tempo a minha esposa. Aí ele disse: pastor, faça a obra. Eu disse: Rogério, vamos encarar essa? Vamos. E fomos para lá. Fomos à igreja dele, começamos a pregar, várias pessoas caíram. Foi uma glória. Mas tinha uma mulher com uma menina atrás, muito bonita, uma mulher assim, uma menina dos 18, 19 anos. E ela olhou para mim e riu e foi embora, foi para a cozinha do outro lado da parte da igreja. Depois ela voltou e ficou com a cabeça baixa. E eu disse: Espírito Santo, o que está acontecendo? Será que estão gozando que eu estou revelando pessoas? E o Espírito Santo disse no meu ouvido assim: ela te chamou de charlatão. Ela não acredita que tudo que tu revela. Ela fez um propósito. E sabe qual foi o propósito que ela fez? Ela chegou lá dentro e disse para o pastor Forte: esse cara que tu levou aqui não pode estar revelando. Isso aqui não existe, eu nunca vi coisa igual. Ele revelou mais de 15, 20 pessoas. Ele é um charlatão. Aí a mãe dela disse: pode ser que é Deus. Mas se for Deus, a mãe e a menina disseram: então ele vai responder o que eu estou pensando. Porque a minha filha namora um rapaz que é da droga. A minha filha está sofrendo. E nós estamos pedindo uma resposta de Deus. E esse homem, se é de Deus, ele vai responder o que eu quero. Que ela vai dar uma resposta sobre namoro. E ela saiu para fora e sentou. E quando ela saiu para fora, eu chamei e disse: vem cá, minha filha. E aí ela veio sozinha e disse: vem cá, mãe. Eu disse: para saber que existe homem de Deus e tem profeta na terra, e que Deus se manifestou aqui, você pediu uma resposta sobre uma guria, sobre um rapaz, e esse rapaz usa droga. Você é para largar sim, porque senão você vai sofrer. E para de levar Deus na brincadeira. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu botei a mão na cabeça, aquela menina caiu e foi liberta na hora. A mãe passou o culto, foi lá e perguntou para o pastor Forte: o que é isso? Eu nunca vi coisa igual. Eu te digo que o poder de Deus ainda está com nós, porque existe um sacrifício. E aquele sacerdote que estava lá fora, então ele mataram agora os dois cordeiros e levaram para dentro. E quando ele entra agora no Santo dos Santos uma vez por ano, a Bíblia diz que a nuvem não está mais em cima, agora ela desce dentro da arca. E a Bíblia diz que há uma glória de Deus no recinto, porque no átrio existe a luz do sol, no Santo dos Santos existe a luz do menorá, mas no Santo dos Santos só pode existir a luz de Deus. Então lá fora existe a luz do sol. Aqui dentro já começa o reflexo da glória. Mas quando o Espírito desce, então a glória de Deus manifesta a luz. E essa luz é a palavra, irmãos.
Essa luz é a palavra que eu estou pregando. Se você iluminar o teu coração nessa noite com a palavra, você vai sair daqui transformado pela essa glória. Que eu estou pregando uma palavra de poder e autoridade de cura, porque o sacrifício já está exposto, o véu se rasgou. Então o sacerdote saía para fora. Ele tinha a resposta de Deus. Deus falou com ele, ele vinha tremendo, os sinos batiam, porque Deus diz para o povo que eu aceitei o sacrifício, e esse ano eu vou restaurar a terra, eu vou curar o paralítico, eu vou levantar o leproso e vou curar, eu vou sarar a vista do cego. A senhora quebrou a perna e foi para o médico e tem dor nesses frios, mas para saber que Deus está comigo, eu vou dizer uma coisa: a senhora é católica, mas o mesmo Deus, Ele não tem protocolo e nem tem, como é que eu vou dizer, algo que, é católico. Não, Deus é um só. E a senhora está recebendo a cura dessa perna, minha filha. Pode caminhar, pode dizer, eu quebrei a perna, mas estou curada. Você não vai mais sofrer, porque o sacrifício de Jesus já foi exposto. Pastor, mas pode se curar? Claro, se existe um sacrifício, e esse sacrifício já foi, que é Cristo. E a Bíblia diz que o altar se rasgou. E hoje eu não preciso esperar uma vez por ano, ou matar animais ou bois, ou cordeiros, não. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi julgado, foi levado no templo a Caifás, voltou para fora, foi açoitado, foi levado, foi colocado uma coroa, foi batida com uma cana, e Jesus em nenhuma palavra disse. Quando eles perguntaram, tu é o Messias, tu o dizes? E a Bíblia diz que então ele pega o cajado e se quebra, desde a linhagem de Arão até na linhagem de Caifás. Toda a linhagem do sacerdote estava escrito no cajado de Arão. Aquele cajado tinha o nomezinho de cada sacerdote, e quando ele quebra, ele está dizendo, foi quebrado o sacerdócio do Israel, foi quebrado o sacerdote levítico de 16. Não vai mais morrer o homem quando entrar na presença de Deus. Então quando você entra na presença de Deus, você dobra os joelhos e diz, Pai, eu estou entrando em nome de Jesus. E Deus começa a descer a nuvem, a glória. Ele ouve a tua oração, Ele vê o teu gemido, e Ele diz, há um sacrifício no altar, o cordeiro imolado, aquele que foi morto mas reviveu. A Bíblia diz, se o sacrifício é morto não revive, então não há sacrifício que pode expiar. Então Jesus, além de morrer, Ele ressuscita, e Ele volta e anuncia, e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir, aquele que ver, ele vai ser salvo. E esse nome tem poder. Filipenses 2 diz que há um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. A Bíblia diz que os sinais e maravilhas vão acompanhar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, pregar o evangelho a toda criatura. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se pegarem alguma coisa mortífera não se fará dano algum. Os crentes acham que esse poder era para os discípulos. Tem pastores que me dizem, pastor, mas isso era para os discípulos. Não, meu filho, o sacrifício foi feito. Está para nós fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo 44, os discípulos tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles repartiam o pão e o vinho. A Bíblia diz que eles comiam junto. Mais um símbolo do sacrifício. Mais um símbolo a qual, quando Davi, o símbolo de Cristo, aquele que vem da raiz de Davi, levou o sacrifício para a guerra, levando o pão, levando o vinho, em cima do jumento e levando o cabrito. Quem é que levou Jesus para dentro de Jerusalém? O jumento. A Bíblia diz que ele diz, vai lá e aparta um jumento, a qual nunca foi de montaria, para que aquele que é o sangue, aquele que é o pão, aquele que é o cabrito, que está em cima do jumento, também entra mais uma vez em Israel, representando o livramento de todo o povo, a qual eu vou comprar essa guerra espiritual, não mais uma terrena. Mas Davi comprou uma guerra terrena. A Bíblia diz que quando ele oferece o sacrifício para Saul, ele é aceito como escudeiro. E como escudeiro ele não quer só ser escudeiro. A Bíblia diz que ele desafia o gigante, ele quer ir, mas ele não foi na sua força do braço, porque ele diz assim, o mundo saberá que há um Deus em Israel. E eu vou dizer para você, o mundo vai saber, está sabendo pela internet, que existe um Deus Arroio do Meio. E esse mundo vai saber que aqui sinais e maravilhas acontecem. E que o gigante ainda cai. E o gigante olha para ele e despreza. E diz o gigante, você vem com pedras, com um cajadinho, com uma fundinha contra mim.
Eu tenho uma lança de 5,70 metros. Eu tenho um escudo de 3 metros. Eu tenho 2 escudeiros. Quem você pensa que é? Um menino de 1,5 metro contra um gigante de 3. Tu sabe quando as pessoas lá fora olham os ricos, os poderosos, e dizem o quê? Esses pequenininhos, esses crentes, eles menosprezam você. Quando eles têm a religião de elite muito grande, em tudo que é lugar, eles olham, esse pequenininho, porque a guerra estava lá, sabe, todo mundo, Abinadab, Saul, Samar, os maiores guerreiros estavam lá. Mas quando olharam para o gigante, ninguém quis desafiar. Às vezes lá fora, quando eles olham, as macumbas nas esquinas fazem volta. Os mais ricos que menosprezam nós quando vê na encruzilhada, cruz credo. Não, meu filho, nós temos poder para destruir as obras do diabo. Não sei o gigante que tem se levantado contra a tua vida, mas eu vou dizer para você, eu vou contra ele nessa noite, no nome de Jesus Cristo. E o mundo vai saber que ele vai cair. Se é condições financeiras, vai cair. Se é condições no casamento, vai cair. Esse gigante não vai permanecer. As coisas que estão erradas vão cair. Então Davi olhou para o gigante e disse, tu me desprezas? Ele disse, eu te desprezo, porque hoje eu vou te entregar as aves do céu. E Davi olhou para ele e disse, não, o mundo vai saber que o Senhor vem contra mim, gigante, com lança, com escudo, com aparato de guerra. Eu não tenho isso, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, vai lá, vem aqui, vamos fazer um negócio. Quem vai ser? Vem cá, o gigante aqui, ó. Ele é o gigante. Fica de um lado aqui, fica aqui na frente. E fica lá, ainda muito grande quase, mas podia ser menor. Imagina uma briga entre o Oséias e o filho do Rogério. Era uma covardia. Um homem que já tinha no mínimo enfrentado umas 30 guerras. Ninguém destruía. Todas as nações temiam os filisteus por causa desse gigante. Ele não perdeu guerra. Era um homem cheio de marca, de cicatrizes. Lanças quase que não perfuravam, porque ele tinha um aparato. Ele tinha um capacete, esse capacete fecharia todo o rosto dele. Tinha uma fendazinha aqui do lado, que mais ou menos entraria um pouquinho maior que uma bolinha de gude. O resto era tudo escudo. Ele tinha uma roupa que podia jogar uma flecha, não passava. Agora Davi vai com a sua roupa, porque quando Saul tenta botar a armadura, segura aqui. Dá um glória a Deus aí. Saul tenta botar a armadura. Bota aqui a armadura. Bota as mãos aqui, ó. Vai ser bem obediente, Zeque. Aí ele tenta caminhar. Ele diz, é muito grande. Isso não foi feito para mim, pastor. Aí ele resolve tirar. Daqui para mim, filhinho. Ele resolve tirar. E diz, olha, Saul, essa roupa é tua, para mim não vai dar, eu vou me atrapalhar na guerra. Mas como é que tu vai lutar com esse cara? Esse cara é muito grande, está aqui há 30 dias desafiando, 40 dias desafiando o povo. Cara, você é muito menino. Você nem sabe o que é guerra. Aí Davi diz assim, não, tu não entende, Saul. Eu estava lá cuidando das poucas ovelhas que o meu pai me deu, e se levantou um leão. E eu vi o leão matar a ovelha e ter na boca. Eu não queria saber se a ovelha estava morta ou não. Eu pulei no leão, arranquei a ovelha. Enquanto o leão se preocupava em comer a ovelha, eu me preocupava em quebrar a boca do leão. E tirei a ovelha da boca e matei o leão. Mas você não entendeu, ele é mais forte que o leão. Esse cara deve ter matado 20, 30 leão. Mas Saul, você não entendeu. Um dia eu estava lá e veio um urso e pegou uma das poucas ovelhas que o meu pai me deu. E ele pegou na boca e saiu correndo. E o urso era grande, se preocupava em pegar a ovelha. E eu me preocupei em matar o urso. Saltei por trás, puxei na boca e rasguei. Eu tinha uma força, porque o espírito daquele Deus vivo, o Deus que te colocou, Saul, me colocou para quebrar esse gigante. Saul viu que o menino era teimoso demais e pensou, deixa que mata, deixa que morre. Enquanto isso nós ganhamos tempo, vai e briga com ele. O gigante começou a desafiar ele e xingar. Tu pensa que eu sou um cão para vir com uma pedrinha e um cajadinho? E o gigante olhando para ele, falando isso, e ele falando, ó, e tu pensas o quê? Que tu pode desafiar o Deus de Israel? Enquanto ele puxava a lança, o escudeiro fechava ele. Davi pega uma fundinha com uma pedrinha tirada lá embaixo, no rio. Enquanto que o gigante estava na montanha, Davi estava lá embaixo. Não significa que se você está lá embaixo hoje, que amanhã você não pode subir. Deixa os que estão em cima roncar grosso. E ele pega a pedrinha lá embaixo, coloca na funda, faz assim, ó. E joga a pedrinha. A única fresta que tinha, Deus direcionou a pedra.
Caiu. Pode cair. E aí quem está embaixo corre para cima. E pega a mesma espada que era para ser morto e corta a cabeça. E levanta a cabeça e diz: hoje o mundo vai saber que o Deus de Israel não se brinca. Que esse Deus é forte nas batalhas. Que Ele é o Deus e outro não há. Esse é o Deus que eu prego, meu filho. Deixa eles olhar para você com desprezo. Deixa eles estar em cima e você embaixo. Mas amanhã o lugar se inverte. Toda a roda gigante dá uma volta. Amanhã você vai estar em cima, eles vão estar embaixo. Então eles vão saber que somente Deus é contigo, filho.